Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer um comentário aqui relacionado com o título Resistindo à Tentação pelo Caminho. Então, na nossa jornada cristã, na nossa caminhada, todos nós passamos por prova, passamos por teste, somos tentados em alguma área, ou seja, na área física, material, espiritual e também na questão emocional. Então são várias áreas na nossa vida que nós somos tentados. E o texto bíblico, a palavra de Deus diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, a expressão da palavra tentação nesse texto é peirasmo. Quase a mesma expressão da palavra usada também no hebraico, massá, que significa teste, prova, ser testado. Então, tentação é um teste, é uma prova que todos nós passamos diante da nossa trajetória aqui nesta vida. Nós temos que entender que a tentação, ela pode vir o quê? Do inimigo das nossas vidas, do diabo. É o que nós encontramos ali já no início do Gênesis, onde o primeiro casal, nós vamos ver que eles foram tentados, foram testados, foram provados ali. Infelizmente, eles não passaram nesse teste. Então, o inimigo das nossas almas, ele quer nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para nós, do plano de Deus para nossas vidas. Então, o plano de Deus é que todos os homens sejam salvos. E o inimigo, ele quer impedir que nós alcancemos o quê? A salvação que está em Cristo Jesus. Então, nós seremos testados durante a nossa caminhada nesse foco. E tem outra tentação que ela está relacionada à nossa própria concupiscência, aos nossos próprios desejos, que nós temos que dominar o que? Os impulsos carnais, os desejos emocionais, para não cairmos na tentação. Porque a tentação é apenas um convite que é dado a cada um de nós. Cabe o homem ou a mulher aceitar esse convite, esse teste. E nós vemos que essa segunda tentação é um fenômeno totalmente humano. Quando nós usamos essa expressão, algumas vezes somos provados, somos tentados. Prova e tentação, no original, acaba tendo a mesma conotação. Nós temos que entender que Deus jamais vai provar alguém, no sentido de estar testando para a prática do mal. Algumas vezes nós somos provados, mas é para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé, do nosso caráter, como ocorreu com Abraão. Abraão foi provado e ele venceu ali a prova, sendo fiel a Deus, sendo obediente a Deus, e
Deus deu a ele o que? A vitória, o livramento diante daquele teste, diante daquela prova que ele tinha que passar indo até o Monte Moriá e ali aonde deveria fazer um sacrifício, né? Mas outras coisas está relacionado à nossa própria natureza. Nós temos o exemplo de José. Como que José venceu a prova? Ele não se deixou ser dominado pelo mal, entrar no teste. Quando ele é seduzido, sabemos que o homem ele tem a lei da biologia, porque ninguém consegue viver sem dormir, sem se alimentar, comida sólida, comida líquida. Todas as pessoas têm o que? Algumas necessidades. É claro que cada um são diferentes um dos outros. José, um jovem ali cheio de energia, um jovem carismático, bonito, foi provado, foi testado ali em praticar o que é uma relação ilícita. Nós vamos ver que ele foge ali da prova, ele foge daquele teste, ele não tenta resistir, porque algumas coisas nós resistimos, a outras coisas nós fugimos dela, fugir de toda a aparência do mal. A Bíblia não fala para afrontar, fala para fugir, fugir da aparência do mal, e acontece com o José. Então, esse fenômeno nós temos que entender, meus irmãos, né? Que a aprovação, quando ela vem da parte de Deus, é para aperfeiçoar o quê? O nosso caráter, para fortalecer a nossa fé. Então, Deus jamais vai nos provar com a intenção de nos levar a pecar ou cair na tentação. Então, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. E nós temos aqui o próprio exemplo do Senhor Jesus, que foi testado na área física, foi testado na área espiritual e dentro também na sua natureza divina. Então, nós vamos ser provados que na área física, na nossa natureza humana e também na área espiritual. Quando Jesus ele estava passando um período de oração, de jejum, nós vamos ver que ele vai ser tentado dentro de uma necessidade humana. O texto diz que Jesus teve fome, né? Logo, é uma necessidade que todos nós temos relacionado com o fator humano. E aí ele foi testado, foi tentado ali pelo diabo, né? Onde Jesus vence ali a tentação, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele é testado que na sua natureza espiritual, aonde ele é levado que é um pináculo de um templo e é ali seduzido a se atirar, porque está escrito que os anjos, né, o guardará. Mas o Senhor Jesus Cristo também usa a palavra e ele vence. Ele sabia quem ele era e não tenta Deus nesse propósito ali estabelecido pelo inimigo. Ele não precisava provar nada a ninguém. Então, algumas vezes nós somos tentados, em algumas áreas também, de provar o que é a nossa filiação, o que nós somos, e algumas coisas nós vamos atravessar por ela. Temos que manter firme o que é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque tem algumas fases da nossa vida que nós temos que atravessar. E entre elas, não é se achar melhor do que ninguém, porque todos nós estamos limitados, somos finitos, temos a nossa debilidade, mas nós temos que ter a nossa confiança inteiramente em Deus, inteiramente em Deus. E por último, o Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado na área espiritual, aonde ele foi seduzido
a adorar o que? O inimigo das nossas vidas. Infelizmente, alguns têm cedido a essa área. Toda adoração, ela é dada a Deus, somente a Deus. Então alguns, são narcisistas, se adoram a si mesmo, se acham melhor do que os outros, são prepotentes, mas que Deus tenha misericórdia. E que todos nós venhamos reconhecer o que? A nossa dependência de Deus, porque a nossa adoração é devida somente a Ele. É claro que Deus nos permite sermos provados, mas Deus não vai nos deixar sermos provados além daquilo que nós podemos resistir, como ocorreu com alguns personagens bíblicos. Nós temos ali no caso de Jó, provação tremenda que ele passou, mas ele manteve o que? A sua fé, a sua fidelidade a Deus em todas as coisas. E nós seremos testados aqui na nossa trajetória, mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que nós possamos vencer todo tipo de prova, todo tipo de teste, não cedendo que a tentação, mas guardando a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra Ele. Então que nós aprendemos a rejeitar a tentação, para desfrutarmos o quê? De uma vida de comunhão, de fidelidade a Deus. Porque há uma recompensa para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles que permanecem ali segundo a sua vontade, segundo a tua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, porque a prova, o teste, diariamente nós passamos por ele. Alguns nós resistimos, outros nós temos que fugir, outros nós temos que recusar para não entrarmos na tentação. Então que Deus te dê graça, Deus te dê paz e você tenha vitória em todas as áreas aí da sua caminhada, da sua trajetória.